Mas diga: Espírito Santo vem. Quero ouvir. Santo vem, Espírito Santo vem. Santo vem, Espírito de Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. São Miguel Arcanjo, protegei-nos do combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Quero começar essa pregação relembrando que hoje é uma noite santíssima. E ao mesmo tempo que eu digo com a igreja que hoje é uma noite santíssima, porque o Senhor vai dar o seu corpo e o seu sangue como verdadeira comida e verdadeira bebida. O Senhor Jesus também vai enfrentar a terrível luta do Horto das Oliveiras. Esta luta, não se esqueçam disso, embora a liturgia por excelência nos dará hoje a alegria de ter Deus, o momento em que Ele deu o seu corpo e o seu sangue como verdadeira comida, o seu sacrifício eterno. Mas esta noite também é a noite da luta do Filho de Deus no Horto das Oliveiras. E eu quero começar essa pregação falando desta luta que hoje é da igreja. Estão querendo jogar a igreja pelo chão. Há uma luta muito clara entre a igreja e o mundo das trevas. Esta luta que está acontecendo, da qual eu e você, nós somos o povo sacerdotal. E a primeira palavra que eu quero que você escreva com letra de ouro na sua alma: nós somos o povo sacerdotal. Vocês fazem parte do sacerdócio comum da igreja, sacerdócio comum dos fiéis, mas o sacerdócio de Jesus está em vocês. E se Ele está em vocês, significa que vocês também devem entrar na luta contra o poder das trevas. O sacerdócio de Jesus, por excelência, está em nós, sacerdotes.
como sacerdócio ministerial, como persona Christi, personalidade de Cristo, pessoa de Cristo, olhar de Cristo, voz de Cristo, atitudes de Cristo Jesus. Vou repetir: nós somos o único sacerdócio, porém em graus diferentes, em essências diferentes. Vocês são o sacerdócio comum dos fiéis, vocês trazem no coração também o sacerdócio de Cristo. Vocês são povo sacerdotal. Vocês têm a dignidade profunda de pertencer a este povo sacerdotal do Filho de Deus. Eu também faço parte como sacerdote ministerial, a cabeça, o mistério, o sacerdócio de Cristo, presente em plenitude no coração dos bispos, dos presbíteros, dos sacerdotes da igreja, para servir, para consagrar, para santificar, para ensinar o povo de Deus a cada momento. A luta contra a igreja, uma luta muito árdua. Eu vos repito, o poder das trevas quer jogar a igreja por terra, quer pisar sobre a igreja. A luta de Jesus no horto, o que o Senhor Jesus viveu no Horto das Oliveiras, nesta noite de quinta-feira, foi o momento da maior luta do Filho de Deus, onde ele enfrentou com o seu coração, com a sua humanidade, a vontade do Pai. Humanidade de Jesus no Horto das Oliveiras, o desejo ardente de fazer a vontade do Pai, porque o Senhor foi chamado para ser sacerdote, para ser cordeiro, para ser imolado, para ser sacrificado. Por isso todo sacerdote ordenado, ele é um homem sacrificador. Todo sacerdote, ele tem a essência na sua alma de ser um batalhador, um homem que deve se consumir para anunciar a verdade do Evangelho. Ele tem que ser combatente. E nesse combate, que não é um combate natural, infelizmente, o sacerdócio na igreja, ele foi muito racionalizado. O sacerdócio, às vezes, ele é reduzido a uma administração paroquial. O sacerdócio é reduzido apenas a uma carreira diplomática, ou estudantil, ou acadêmica. E se esquecem que o sacerdote, ele tem uma luta contra o poder das trevas, para arrancar as almas do poder de Satanás, para dar às almas a verdade, a vida do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor no Horto das Oliveiras, nesta bendita quinta-feira, depois de ter dado o seu corpo e o seu sangue como verdadeira comida e verdadeira bebida, ele vai enfrentar uma luta tremenda contra o poder das trevas. O suor de sangue, a vontade do Pai. Pai, faça-se em mim a tua vontade e não a minha. Está escrito na carta aos Hebreus: Pai,
deste-me um corpo, e este corpo é para fazer a tua vontade. Imaginem a luta do Senhor no Horto das Oliveiras. Eu estou falando da humanidade de Jesus Cristo. Como você tem a sua humanidade, eu tenho a minha humanidade. Nós temos a nossa humanidade. E essa humanidade cheia do Espírito Santo não pode voltar atrás no seguimento de Jesus em situação nenhuma. Nós estamos vivendo um tempo árduo na igreja. A igreja está lutando contra o poder das trevas. Queiram ou não queiram muitos acreditarem, estamos vivendo um tempo árduo contra os poderes do inferno, que quer jogar a igreja católica pelo chão, que quer pisar sobre a igreja, quer humilhar, no sentido pejorativo da palavra humilhação mesmo, quer destruir não só os sacerdotes da igreja, mas destruir o sacerdócio de Jesus Cristo na igreja. Se não se bastassem as seitas que se levantam, se cada católico entendesse na alma a diferença de um culto protestante e de uma santa missa, cairia de joelhos no altar durante 7 dias e 7 noites, arrependidos de terem trocado a missa por um culto protestante. No arrependimento profundo, com todo o mérito que se tem na pregação do Evangelho de Jesus Cristo, onde quer que ele for anunciado, mas estou falando da essência do sacrifício de Cristo. Eu não estou falando de doutrinas inventadas por homens. Eu não estou falando de sacrifícios inventados por homens. Eu estou falando do sacrifício do Cordeiro de Deus. Por isso eu disse, se todo católico tivesse entendimento da missa, ele se colocaria diante do altar com lágrimas, 7 dias e 7 noites. Estou falando plenitude do tempo, para arrependidos dizer: Senhor, perdão por ter abandonado o teu corpo, abandonado o teu sangue, abandonado o teu sacrifício, abandonado o teu amor, a tua graça no altar, e trocar por interesses às vezes pessoais, e também por culpa de tantos e tantos que foram ordenados para dar a verdade e acabam tornando a igreja desacreditada. Essa é a ação muito dura dos demônios, fazer com que um sacerdote faça a igreja desacreditada. Desacreditada nos seus mistérios. A primeira dor do coração do Filho de Deus é ver os seus ungidos tornarem a sua esposa desacreditada pela sua conduta, por uma liturgia totalmente desvinculada do mistério da igreja, por uma liturgia mal vivida, por uma vida antitestemunhal desacreditada. E infelizmente, como houve a traição de Judas, e essa traição não está englobada, não está terminada na pessoa de Judas, essa serpente da traição, ela vai penetrando na história da igreja, ela vai entrando no coração de sacerdotes, no coração de bispos, no coração de consagrados, no coração de consagradas, no coração de leigos, no coração de leigas, vai entrando numa teologia que não diz a verdade, vai entrando num estudo que não diz a verdade, e vai levando a mentira, levando o povo a desacreditar do mistério da igreja, desacreditar que a carne de Jesus é verdadeira comida e que o seu sangue é verdadeira bebida, a ponto de querer comparar o sacrifício de Cristo a qualquer reunião de cristãos que se faça fora da igreja católica. Com todo o respeito a essas reuniões, a esses cultos, a esses encontros, não é a Santa Missa. A Santa Missa é única, a Santa Missa é irrepetível, a Santa Missa pertence unicamente ao mistério da esposa de Cristo, que nós a chamamos una, santa, católica e apostólica. Esse mistério está enraizado no mistério, no coração, na vida, na essência da igreja. Digo tudo isto porque hoje é dia de vocês rezarem pelos sacerdotes da igreja. Os sacerdotes
que estão caídos, que não estão mais combatendo. E eu digo que às vezes não é culpa deles esse momento, o momento da agonia, o momento da aflição, o momento da dor, o momento da enfermidade, o momento do abandono, o momento do esquecimento. Não te esqueça, todo homem escolhido por Deus para ser sacerdote, por qualquer limitação que ele tenha, ele traz dentro dele o mistério do Senhor Jesus Cristo. E nesse mistério do Senhor Jesus Cristo há uma luta. Satã, Lúcifer, aproveita de tantas situações para aniquilar um sacerdote. Inclusive, quando se ordena um padre, a comunidade deveria jejuar muito por esse momento. A ordenação de um padre não é uma festa. Não é somente uma festa. A ordenação de um padre é um outro Cristo sobre a terra. Ao mesmo tempo, é um outro combatente. E se diz a tradição da igreja que o sacerdote, ele recebe, assim dizem os santos padres, os místicos, um anjo só para cuidar do seu sacerdócio. Além do anjo da guarda, ele tem um outro anjo que lhe ajuda a viver o ministério. Porque o Senhor sabe muito bem da luta. Santo Curadarci disse: o sacerdote é o amor do coração de Jesus. O sacerdote é o amor do coração de Jesus. Claro que o Senhor, e eu creio profundamente, dá a ele um outro anjo para guardá-lo, para protegê-lo. Mas ao mesmo tempo também os demônios. Quanto mais quando o sacerdote, principalmente, é um confessor. Um sacerdote que pela confissão ele arranca as almas do poder de Satanás. Porque a confissão, o sacramento da confissão é isso. Não é uma partilha de coração. O sacramento da confissão não é uma terapia psicológica, não é um descargo de consciência, não é um alívio do coração. Somente, embora se tenha esse alívio, o sacramento da confissão é o Senhor Jesus derramando o seu sangue e arrancando aquela alma, tirando aquela alma do poder das trevas, tirando aquela alma, aquela vida do pecado e dando a ela a graça de poder reviver, de renascer, de ter uma vida nova. Por isso um sacerdote confessor, São Pio, passava 15 horas no confessionário. Santo Curadarci, 13, 14 horas no confessionário. São Leopoldo Mandique, um frade santo capuchinho, passava dias no confessionário, dias. Padre Pio, os demônios vinham sobre ele para surrá-lo, porque celebrava o sacrifício de Cristo pela madrugada e logo ia para o confessionário salvar vidas. Salvar vidas. Olha o que é o sacerdote. Eu disse há pouco, uma ordenação não é somente uma festa. Infelizmente estamos acostumados a ver uma ordenação sacerdotal como uma festa de formatura. Olha, meu filho se formou, fez 4 anos de filosofia, 4 de teologia, agora vai ter uma paróquia, façamos uma festa, como se fosse um final, um diploma de 2 faculdades. E não!
Ordenação sacerdotal é um mistério tremendo, aonde o Senhor Jesus Cristo entra pelo sacramento da ordem para fazer daquele pobre homem pecador um sacerdote na personalidade dele, na pessoa dele, persona Christi, ao outro Cristo presente na face da terra. Mas se vocês perguntassem: Padre, fala-nos do momento em que começou o sacerdócio de Cristo, que hoje estamos celebrando. Conta-nos, Padre, onde nasceu o sacerdócio do Filho de Deus? E eu vos respondo: no esplendor da glória do céu, no coração da Trindade, adoramos ao Pai, verdadeiro Deus, adoramos ao Filho, porquanto verdadeiro Deus somente. Acompanhe, compadre, esse momento mistérico que eu estou vos anunciando. Adoramos o Pai, verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Adoramos o Filho, eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Te adoramos, Filho eterno de Deus, coração do Pai, amor do Pai, Filho único do Pai. Te adoramos, Jesus, Filho de Deus, Deus com o Pai, na mesma glória, no mesmo esplendor, na mesma substância. Adoramos-te, ó Filho de Deus. Te adoramos, Espírito Santo, Deus Espírito Santo. Te adoramos, Espírito que criou tudo, como Filho criou tudo, Espírito que do nada fez toda a criação. Espírito Santo, te adoramos, Espírito Santo, te adoramos, Filho, te adoramos, Pai. A Trindade, um só Deus em três pessoas distintas. Mas chegado o momento da plenitude, para que aquele que nos venceu pelo madeiro fosse vencido pelo mesmo madeiro da cruz, o Senhor disse ao Filho: vem, vem, Filho. E esse momento marca tanto a minha vida pessoal, porque é a vocação. Jesus é o primeiro sacerdote da igreja. Jesus foi chamado pelo Pai para ser sacerdote. Vem, meu filho, está escrito na carta aos Hebreus, vem, meu filho, tu serás sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Esse rei Melquisedeque misterioso, mas presente, que recebeu de Abraão o pão e o vinho, a oblata da missa. Mas que maravilha o católico poder ir ao Antigo Testamento e ver que Melquisedeque é a prefiguração do sacerdócio eterno de Jesus, e ver que Abraão entrega o pão e o vinho àquele sacerdote para oferecer em oblação, em ação de graças. Vem, meu filho. O Pai chama o Filho para ser sacerdote. Coloco outra pergunta no coração de vocês: Padre, Jesus não era sacerdote? Não. Jesus era filho.
Sabe por quê? Para ser sacerdote é preciso ter algo para oferecer. Ninguém é sacerdote sem ter algo para oferecer. Por exemplo, para que eu seja sacerdote segundo o coração de Deus, o que eu tenho que fazer? Oferecer a minha vida no altar de Deus para a salvação do mundo. Por isso eu digo mais uma vez, a ordenação de um padre é um milagre, não é somente uma festa de formatura. Olha, meu filho se formou padre, que bonito, e pronto, e trata aquele filho como se fosse, com todo respeito a qualquer profissão, sacerdócio não é profissão, é o maior mistério sobre a face da terra, e trata o filho de qualquer maneira, no sentido de não ver nem no mistério do Senhor Jesus Cristo, nele, que ele tem que enfrentar uma luta, talvez ele nem saiba, infelizmente hoje, com tantas teologias mal vividas, mal ensinadas, tirando todo o mistério da igreja, só pela razão e além da razão, ensinando tudo errado, dizendo que a missa não é mais sacrifício, que essa história de sacrifício de Cristo acabou, que a missa é só um banquete natural, um banquete comensal, onde se vive a fraternidade, tudo isso é satânico, é mentira. A Santa Missa é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, eternamente presente sobre a face da terra, até a sua volta gloriosa. É o sacrifício que salva a humanidade, é o sacrifício que salva o mundo, e quando ele é celebrado sobre a face da terra, o inferno treme mesmo, porque o sangue de Cristo cai como um novo dilúvio sobre a face da terra, para chamar as vidas do Senhor. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Em toda a missa, Jesus é levantado da terra, e ele atrai, ele chama as vidas de volta para o rebanho. De volta. Jesus é sacerdote, porque ele vai ter um corpo para oferecer. Eu quero tomar com vocês a carta aos Hebreus, exatamente no capítulo 5 da maravilhosa e angélica carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Está escrito, escutem, Hebreus capítulo 5, versículo 5. Está escrito: assim também Cristo não arrogou a si mesmo a glória de se tornar sumo sacerdote. Ele não se arrogou a si mesmo. Quem o chamou foi o Pai. Filho, vem ser sacerdote. Venha. E continua a carta aos Hebreus. Recebeu a ordenação. Jesus foi ungido com óleo da alegria e da exultação. Jesus será ungido com seu sangue. Por isso, a maravilhosa Passio Patris, traduzo, a paixão do Pai pelo Filho. Ó católico, se você entendesse, mergulhasse no mistério da igreja, volta a dizer, 7 dias e 7 noites diante do altar, que maravilha, Passio Patris, a paixão do Pai pelo Filho, que será sacerdote. E está escrito, ele recebeu daquele que lhe disse, tu és meu filho. Olha o Pai falando com o Filho, tu és meu filho, meu único filho, meu eterno filho, meu amado filho, meu querido filho, meu futuro santíssimo sacramento. Tu és meu filho, e aplauda, meu futuro santíssimo sacramento. Tu és meu filho. Tu és meu filho. Jesus, o Pai não chama Jesus para ser pão. Jesus é chamado para ser carne, e carne que alimenta a igreja. Ninguém aqui come pão na missa, a carne de Jesus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei para ser sacerdote do Altíssimo. E quem lhe deu isto? O Pai lhe disse,
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Conforme está escrito, tu és sacerdote eternamente, à maneira de Melquisedeque. E depois, continuando, versículo 7, vem o Horto das Oliveiras. Reparem, foi ele que durante sua vida terrena ofereceu orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte, e foi atendido. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelos próprios sofrimentos, não pelos sofrimentos dos outros. Jesus é sacerdote porque ele vai dar o seu corpo em sacrifício. Jesus não é sacerdote pelo sofrimento dos outros, mas ele é sacerdote pelo seu próprio sofrimento. A igreja diz maravilhosamente: Jesus é o altar, Jesus é o cordeiro, Jesus é o sacrifício, Jesus é o sacerdote de si mesmo, é ele a própria oblação. Por isso Jesus não era sacerdote, entenderam? Como que Deus vai ofertar alguma coisa como sacerdote sem ter corpo? E Jesus não viria aqui oferecer carneiros, bezerros no seu lugar. É o corpo dele, é a carne dele. Quando o pai chama o filho, acontece então: Gabriel, meu arcanjo, Gabriel arcanjo, anuncia a virgem, verbum carum factum est, o verbo se fará carne, maior mistério da igreja católica, o verbo fará carne. Jesus será sacerdote no ventre da Virgem Maria. Por isso, nunca admitam que a Virgem Maria é uma mulher qualquer. Ela é mãe do sacerdote Jesus Cristo. Mãe, vocês estão entendendo? Essa pregação histérica é para o coração. O pai chama o filho. Viram a carta aos Hebreus? E depois do momento da encarnação, arcanjo Gabriel diz à virgem, diante da sua pergunta: como se fará isso se eu não conheço o homem? Virgem, o Espírito Santo virá sobre ti, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E o verbo se fez carne. Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto, eis o mistério. Jesus agora tem um corpo para ser oferecido. Ele é verdadeiro sacerdote. Gerado, não criado. Jesus não é criatura. Amados e amadas das testemunhas de Jeová, voltem para a verdade. Jesus não é criatura, como vocês mentem nas portas dos católicos. Mentira! Mentira! Jesus não é criatura. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado. Jesus Cristo é Deus, e na plenitude dos tempos o Pai chama o seu Filho para ser vítima de expiação pelos nossos pecados, para ser cordeiro, e Ele assume a natureza humana no ventre bendito, imaculado, santíssimo, capela do Santíssima Virgem Maria, para dar ao mundo o Senhor. Jesus agora se encarnou, verdadeiro Deus, e agora também verdadeiro homem, exceto o pecado. Doutrina de fazer tremer o mais profundo dos infernos. Jesus é verdadeiro Deus e
verdadeiro homem, exceto o pecado. É essa a fé católica. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, exceto o pecado, gerado no ventre da Virgem Maria, para ser o sacerdote, o Cordeiro de Deus. Quantos católicos não sabem por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Não sabem. Tanto é verdade que, infelizmente, na liturgia, o momento do Cordeiro virou bagunça. Um momento tão santo da missa, quando se proclama que Jesus é o Cordeiro, e se fraciona a carne do Senhor, estão todos de costas, mais interessados na humanidade de cada um do que no sacrifício da missa. Cordeiro de Deus, Agnus Dei, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, misericórdia. Que lindo esse momento da missa, que divino, que celeste, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Hoje em dia é assim, né? O padre está lá, aí o ministro, a missa está, aí o ministro lá nem espera o padre. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus. O ministro entra na frente, nem espera o padre chegar, e já entra cortando tudo, tirando todo o mistério da missa. O padre está lá e já entra tirando todo o mistério. O leigo não tem que falar Cordeiro de Deus coisíssima nenhuma. Ali é o coro, é o cantar, com autorização do sacerdote, ou ele mesmo. É um momento tão santo, Cordeiro de Deus. E eu repito, por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Por quê? Porque ele é sacerdote e vai morrer. Está escrito no profeta Isaías: ele vai para o matadouro como um cordeiro inocente. Ele não vai abrir a boca diante dos seus tosquiadores, como aqueles que surraram, bateram, maltrataram, cuspiram no sacerdote Jesus Cristo. Católico, você entendeu por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Por que Jesus é sacerdote? E por que na igreja só tem um sacerdote? Há um único sacerdócio na igreja, único. E esse sacerdócio, ele é eterno. Não é o sacerdócio do Antigo Testamento. Tem alguns pastores protestantes que ficam colocando na cabeça dos católicos que o sacerdócio do Novo Testamento é herança do Antigo. O Antigo acabou, foi prefiguração. Nova e eterna aliança, novo sacerdócio. O sacerdócio de Jesus é eterno. Por isso a missa não é repetição, a missa é única, eterna. A missa celebrada é a atualização do único e eterno sacrifício do Cordeiro de Deus. Quem celebra a missa é o sacerdote, chamado nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Quem celebra a missa é o nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. É Ele o único que pode celebrar o seu próprio sacrifício. O único. E porque esse sacerdócio é eterno, ele está presente naqueles que são ordenados. E da mesma forma que a paixão do Senhor foi um ato de entrega como cordeiro, o profeta Isaías diz que Jesus parecia um verme e não um homem.
como um leproso, foi levado ao matadouro. Uma ovelha ao tosquiador. Ele não abriu a boca. Mas Jesus veio para morrer. Jesus veio para dar a vida. Ele é o Cordeiro. E Ele sabe muito bem. Eu dou a minha vida e a retomo quando eu quero. Vocês vieram ao Horto das Oliveiras com cordas e pedaços de pau para me prenderem. Eu dou a minha vida livremente. Quem é Jesus de Nazaré? Sou eu. Ele já tomou o cálice. Agora escuta o que eu vos ensino. Antes do Horto das Oliveiras, Jesus já havia dado o seu corpo e o seu sangue para a igreja. Na bendita noite de quinta-feira, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ele tomou o cálice e disse: isto é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Ele já deu à igreja o seu corpo como sacrifício. Ele já deu à igreja o seu sangue como sacrifício. Depois ele vai para o horto. Ele já tomou o cálice. Ele vai para o horto, de fato, para concretizar a entrega que já fez. Eu já dei, Pai, o meu corpo e o meu sangue. Eles já comungaram. Eu já dei, já é comida, já é bebida. Os meus discípulos já comungaram. Agora, claro, eu estou aqui, meu Pai, para fazer a tua vontade. Eu preciso ir para a cruz. Senão a missa é teatro. Por isso a missa não é teatro, como falam os protestantes. Não é teatro, não é imitação. Não é. A missa é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele já havia dado o seu corpo e o seu sangue. Escuta, a missa seria teatro se não existisse o Calvário no dia seguinte. Aí seria símbolo. Se na sexta-feira o Cordeiro não tivesse sido morto na cruz, aí sim poderia dizer: foi um símbolo. É como se fosse. Não. 3 momentos que deixam a missa católica arrebentar os infernos: o Horto das Oliveiras, a instituição do Santíssimo Sacramento que hoje celebramos, e o sacerdócio católico. 3 realidades que tremem os infernos. Mas é por isso que os demônios estão lutando para destruir não só os sacerdotes, mas o sacerdócio de Cristo na igreja. E sabe de que jeito? Por modos claros e por modos sutis. Por exemplo, lembram quando se levantou aí: vamos ordenar mulheres? Mas que machismo é esse? Ordena mulheres. Ou se não, qualquer cristão pode consagrar. Essa história de sacerdócio ministerial, de ter um homem ordenado, não, qualquer cristão pode pegar o pão na casa dele e consagrar. Ou senão, não, a missa é teatro. Ou senão, a missa não tem nada com um banquete sacrificial, não. A missa é uma reunião onde nos abraçamos, nos beijamos, pulamos, cantamos, e cada um come um pedacinho de pão e dá um abraço e vamos para casa. É apenas um momento de comunhão fraterna. Vejam como o demônio vai colocando verdades importantes na fé católica também, mas que nunca podem tirar a essência da missa. Digo para a alma de vocês: a missa é banquete sacrificial, é sacramento sacrifício, é sacramento banquete, é sacramento comunhão. Se come. Querem, e permita-me vos ensinar uma realidade que precisa sair do coração dos católicos. Quando o católico só vai à missa para comungar, quando o católico se esquece que a missa não é só comer, entre aspas, não.
A missa não é só comer o corpo e o sangue de Cristo. Quando você vem à missa, você está participando do sacrifício da cruz. A missa não é só vir, bater palma, cantar, comungar e ir embora. Os católicos estão esquecendo que a Santa Missa, você não vem à Santa Missa só para comungar, você vem à missa para viver o sacrifício da cruz. E nesse sacrifício te é oferecido, Senhor. E você entra no mistério. E você entra no mistério. Por isso Jesus é o Cordeiro, Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro. Porque tu és Cordeiro, Jesus? Porque eu dei a vida, porque eu morri, eu me consumi, eu me entreguei. Eu sou o altar, eu sou o sacrifício, eu sou o Cordeiro. Por isso a missa é a nossa alegria. A missa é a vida da igreja. A missa é a salvação do mundo. E eu vos convido nesta manhã, nesse dia, nesta tarde, nesta noite, a amar os padres, a amar os sacerdotes, a entender que mesmo que ele não esteja sabendo, o sacerdote é escolhido para lutar contra os poderes do inferno. O sacerdote é um combatente, o sacerdote é um sacrificador, o sacerdote é um lutador. Ele não pode se cansar. Tem sacerdotes caídos, cansados, abatidos. Tem sacerdotes mortos por causa da língua dos seus próprios fiéis. Tem fiel que tem língua de demônio, de serpente. Ele, como São Tiago, tem paroquianos e paroquianas que colocam a sua língua a serviço da víbora, a serviço da serpente maligna, para matar. Tem veneno tão terrível na sua língua, capaz de jogar um sacerdote ao chão. Isso é satânico. Tem fiéis que não são mais fiéis, porque se são fiéis, não matam ao seu próprio pastor, que tem na língua veneno mortífero, tão mortífero, tão satânico, que é capaz de jogar um padre no chão. Tem fiéis que não amam os sacerdotes, mas que usam os sacerdotes e que pisam sobre eles. Pisam. Eu volto a dizer, o espírito de traição que estava em Judas está em meio a nós. Quando eu vos peço para rezarem pelos padres, para viverem a missa com o coração sacrificado por Deus. Os católicos não vêm mais na missa com o coração sacrificado. Os católicos não sabem mais oferecer nada. Tanto que o ofertório da missa perdeu sentido, porque não tem o que oferecer. Vocês não são povo sacerdotal? Ofereça. Vocês só sabem pedir na missa? Não oferecem nada? Só pedir? Não que não se deva pedir, mas e o oferecimento? E a tua vida no altar? Não está escrito na alma da missa? Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício. Qual? O meu.
para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja, o meu sacrifício no sacrifício de Cristo. Receba, porque claro que o Pai já aceitou o sacrifício de Cristo. Não precisa pedir ao Pai que aceite, mas você está pedindo para o Pai aceitar qual o sacrifício na missa? O seu que está na patena, o seu que está no cálice a ser consagrado, o seu sacrifício. Isso é a missa. Receba por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Eu repito, como eu preciso ir para o altar com um espírito de sacrifício. Por isso, para a minha vida, o altar é o meu viver. É no altar que eu choro, é no altar que eu me alegro, é no altar que eu coloco minhas dores, minhas alegrias, é no altar que eu coloco aquilo que eu tenho que sacrificar, é no altar que eu coloco as pessoas que me amam, as pessoas que me odeiam. Mas tem pessoa que odeia o Senhor, Padre Roberto? Tem. Mas é no altar que eu coloco. As pessoas que não gostam de mim, as pessoas que falam mal de mim, as que me elogiam, as que me aplaudem. Tudo, o altar é o local do sacrifício. Eu sou um sacrificador, eu sou um sacerdote, e eu levo a vocês. Eu sou sacerdote, eu trago todos vocês. A missa é o Calvário, é a alegria da salvação. Eu trago vocês, eu repito, se pela mentira do madeiro Satanás iludiu Adão e Eva, pelo madeiro Jesus vence a Satanás. Por isso, quando se levanta a cruz do Calvário em cada missa, os demônios ficam tremendo de raiva. Por isso hoje a luta muito clara que eu e vocês temos que ter, é pequenino rebanho da Igreja Católica, unidos ao Senhor. Porque as portas do inferno se abriram contra a Igreja Católica. O Senhor disse: mas essas portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Mas as portas do inferno se abriram contra a Igreja Católica, principalmente nos tempos que estamos vivendo, com demônios de todos os modos. Demônios que traíram a Deus no coro das potestades, das dominações, serafins, arcanjos. Demônios que querem iludir. Falsos milagres, por exemplo. Quando o católico abandona a missa por milagre, é falso milagre. Claro que o demônio pode curar o que ele quiser, claro que ele pode, mas onde está a cura verdadeira? Quando essa cura te leva a dar a vida por Jesus Cristo. Dar a vida, se consumir por Jesus. Esse é o termômetro. Quando você ganha com essa cura um espírito de sacrifício por Jesus, de amor por Jesus, de entrega por Jesus. Quando você se torna um combatente por Deus, um ardoroso seguidor de Jesus, com a vida, como Nicodemos, como José de Arimateia, como Madalena, como Zaqueu, como tantos e tantas na história do tempo da vida mortal de Jesus, como hoje também a minha vida, a sua vida, a vida de cada um que é chamado, que é escolhido pelo Senhor, que deve se consumir. Eu quis trazer hoje aqui, traga aqui o altar. E durante os meus 40 dias de quaresma, com a graça do Senhor, fiquei 40 dias e 40 noites com meu Senhor Jesus Cristo. Só eu e Ele, o pão dos anjos. E eu aprendi nesse retiro que a adoração, ela também
dói. A adoração machuca. A adoração abre o coração da gente, às vezes com a lança, como foi aberto o coração de Jesus. Eu sei que nós gostamos de ter consolação na adoração ao Santíssimo, mas eu aprendi ainda mais que a adoração também tem a graça de ferir. E quando o adorador é ferido por Deus, ele é fortalecido. É como as lágrimas de sofrimento. Sabe que o cordeiro, antes da morte, ele chora, não? O cordeirinho, ele pressente a morte e ele derrama lágrimas. Vocês já passaram pela dor? Não é verdade que a lágrima alimenta? A lágrima de dor alimenta a alma. Por isso, o pão dos pobres em tantas vezes é a lágrima. Quantas vezes encontrei um irmão de rua chorando? Está com fome? Não, porque a lágrima alimenta, a dor alimenta. Jesus é o cordeiro. Traga aqui o cordeirinho. Vem cá. E eu quis. O cordeirinho está amarradinho aqui, estão vendo? Jesus ficou assim. O cordeiro. Eis aqui a missa. Só que o cordeiro é Jesus. E de fato o Senhor foi amarrado assim, levado ao matador. Aqui está o Cordeiro de Deus, a representação daquilo que fez Jesus. Quero que o Dalvimar nos ajude nesse momento. Vamos acalmar o coração. Vamos escutar o canto. Voltem aos seus lugares. Coloque a mão no seu coração e medite em tudo aquilo que vos foi ensinado. Vamos cantar. Solta a sua voz. Mais uma vez. Ferido por cravos e espinhos, chagado por meus pecados, sou eu, uma lança na mão, um soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe que tanto amor. Sou eu,
o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor, por meus pecados, me fez digno de ter salvação. Purificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada no chão. Por amor, tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Cravos de espinhos, cegado por meus pecados, sou eu, a lança da mão, o soldado que feriu seu sagrado coração. Despido diante dos olhos da mãe e dando meu amor. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por meus pecados, me fez digno de ter salvação. Estenda teus braços. Cantando. O altar é o Cristo. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, Tu és o Cordeiro de Deus. Eu nunca mais vou abandonar a Santa Missa. Eu te agradeço por essa noite, Senhor, que nos deste o seu corpo como comida, o seu sangue como bebida. Tu és, Senhor, o Santíssimo Sacramento da minha vida. Eu renuncio toda e qualquer infiltração falsa, doutrinal no meu coração. Eu
Eu quero hoje dizer ao Senhor que eu creio que Jesus é o Santíssimo Sacramento do altar, que a missa é o seu sacrifício, que se atualiza do nascer ao pôr do sol sobre a face da terra. Que eu me alimento do teu corpo na missa, Senhor, que o teu sangue é a minha bebida, consagrada pelas mãos dos teus sacerdotes. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Obrigado, Senhor, por essa graça. E eu vos prometo rezar pelos sacerdotes da igreja, sacrificar-me também pelos sacerdotes da igreja, santificar a igreja com a minha oblação, com a minha entrega, com a minha vida. Graças, Senhor, porque por essa pregação eu recebo ainda mais entendimento na minha alma do que é a Santa Missa. Por isso eu te agradeço, Senhor, de todo o coração, de toda a minha alma, que por essa pregação desça sobre a sua alma e o seu coração a bênção do Senhor. Eu vivi algumas experiências profundas nessa quaresma. Essa pregação nasceu da quaresma que fiz. E esse pequenino CD, o terceiro da toca, Jesus Sacramental de Certeza do Céu, não é apenas um CD de canto. Aqui vocês terão minha lágrima, o meu coração, experiências cantadas do meu coração com Jesus sacramentado. É um CD que vai levar você para o mistério da missa. Esse é o fundamento deste CD. Não é um CD de música somente, é um CD para levar você ao mistério da Santa Missa, que é a maior alegria da minha vida e da vida da igreja. Por isso não é aqui uma propaganda, mas é um desejo da minha alma, que vocês possam, pelo carisma que Deus me deu, pela minha lágrima que está aqui, pelos meus filhos e filhas que estão cantando aqui, pela adoração do nascer ao pôr do sol, adorar o Verbo de Deus em cada missa. Eu quero vos abençoar de todo o coração. Que a Santa Missa seja a tua vida. Hoje é uma noite santa. Deus coloca no mundo o seu Filho no véu do sacramento até a sua volta gloriosa. Uma das experiências cantadas aqui na missa do dia 25 de março da quaresma, quando eu terminei de consagrar o pão no corpo do Senhor, estava chorando muito, dia da Anunciação, e com os olhos banhados de lágrimas, o Santíssimo ficou ofuscado das lágrimas, como se eu visse a transfiguração acontecendo lentamente. E eu olhei para o Senhor chorando e disse: encarnatus est, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.